O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras, perdendo só para o câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2023 vão ser cerca de 73 mil novos casos. Os dados falam da importância de a mulher ficar atenta a qualquer sinal, qualquer alteração que surja nas suas mamas. O câncer de mama, então, é o assunto de hoje, do meu, do seu, do nosso Conexão Saúde, que já começou. Vem comigo? Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Que alegria é ter você aqui mais uma vez. O nosso compromisso é levar informação que te ajude a viver mais e melhor. Eu sou Marcela Moreira e quem me acompanha aqui nesse bate-papo são as minhas amigas Maria Eduarda e Adriana. Hoje a gente vai rapidinho para o nosso assunto, porque a gente está muito honrada, muito feliz em poder receber o Dr. Oswaldo Passos Filho, ele que é cirurgião oncológico, ele está à frente da Onco Rio Preto e é uma referência aí nos tratamentos de câncer, não só aqui na nossa cidade, mas para toda a região. Para você que está aí do outro lado, vai ter a alegria também de poder ouvi-lo. Então, assim, entra, fica à vontade, esse espaço é seu e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que é a questão do câncer, especificamente o câncer de mama. Doutor Oswaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica realmente muito feliz por ter aberto esse espaço na agenda, que a gente sabe que é muito concorrida, né? Mas, assim, a gente também precisa parar um pouquinho para prestar esse serviço para quem está lá em casa, quem está nos ouvindo, nos vendo, para se atentar e realmente prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Exato. Eu já vou te dar o espaço para começar respondendo, porque tem muita pergunta, a gente está realmente ansiosa por essa conversa. E, assim, indo direto, eu quero te perguntar qual que é a sua leitura hoje, aqui no Brasil, do nosso cenário. A gente está com uma incidência maior de casos de câncer de mama, ou você acha que notificações têm aparecido mais até por as pessoas saberem mais o que está acontecendo? O quadro da pandemia mudou alguma coisa? Qual que é a sua leitura desse cenário? Primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo, obrigado, Adriano, pela Maria Eduarda. E é um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo num assunto tão importante que merece tanta atenção da gente, de nós, da sociedade como um todo, das autoridades de saúde. Bom, o cenário pós-pandemia foi bem caótico, né, para o cenário de várias doenças, né, principalmente as doenças oncológicas, em que muitas pessoas de idade, por exemplo, deixaram de ir procurar se cuidar, né, fazer os seus exames preventivos, mamografia, ultrassonografia das mamas, principalmente, porque tinha aquela coisa assim, eu tô de idade, não preciso mais fazer exame, e se eu for, eu corro o risco de pegar Covid, e muitos deixaram de ir, né? Então aproveitaram e não foram. Hoje a gente enxerga esse reflexo, né? Uma incidência grande de pessoas de idade mais avançada. E o contrário também é verdade. A gente tem visto um cenário de aumento do número de casos, principalmente uma tendência a aumento do número de casos também em mulheres mais jovens. Nossa, preocupante, né? E mulheres mais jovens, assim, de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, né, sem antecedentes familiares, sem história de câncer de mama na família. E então a gente percebe ainda que o número vem crescendo, tá? Cerca de mais ou menos 40 mil novos casos esperado aí para esse ano, para o ano que vem. E as estatísticas do nosso país são muito falhas, né? Então não existe uma correta, uma adequada notificação a respeito do número de casos de doenças como um todo. Mas, especialmente no câncer de mama, a gente tem percebido isso. E tem alguma justificativa, doutor, além do fato de não ter feito exames preventivos? Olha, as pessoas precisam se cuidar e a gente percebe assim que não estão se cuidando de uma forma como deveriam, né?
Então, alimentação inadequada, criança indo no supermercado, a gente vê no supermercado As gulodices. Guloseimas, as coisas artificiais, as coisas engarrafadas, as coisas enlatadas, as coisas encaixotadas em longa vida. É tudo propenso, né? Então, a gente percebe que isso não tem mais. Ao mesmo tempo que a gente percebe que existe um aumento do conhecimento de que alguns itens, né, algumas coisas são boas no nosso dia a dia, que antigamente não se davam tantos valores para esse tipo de alimentos, esses tipos de produtos, e a gente não vê esse tipo nos carrinhos das famílias por aí. Então é criança... Pelo contrário. Então as famílias estão indo cada vez mais comprando refrigerante, temperos, salgadinhos, enlatados, tudo isso. Entendeu? A falta de atividade física, né? Obesidade, a correria do dia a dia. O estilo de vida mudou muito, né? Mudou demais. De um tempo pra cá. O doutor, você sabe, aproveitando esse assunto, eu acho assim que o câncer ele é um pouco silencioso, né? Sim. Porque quando ele te sinaliza, muitas vezes ele está muito avançado e a pessoa não percebe, né? E quando percebe, vai no médico e é assim. E uma dor, por exemplo, tivemos um caso, um paciente estava com uma dor nas costas, na coluna. Você vai... A história dela foi uma história bem arrastada, né? Tipo assim, o colchão que estava ruim, o estresse, o exercício mal feito, a falta de exercício físico e tal, foi ver, já era uma lesão metastática. Nossa. Né? De um outro, não era um câncer de mama, mas era uma lesão já na coluna. Então, assim, uma paciente jovem, como é que você vai imaginar que ela já está com câncer metastático? Então... Um câncer metastático, só traduzindo para o público. O câncer metastático é aquele que está, por exemplo, na mama, no pulmão. Ele já enraizou. Já espalhou para um outro órgão. Então, poderia, sim. por exemplo, sair da mama, por exemplo, e ir para o cérebro, ir para o fígado, ir para a coluna, para o osso. Aquele famoso espalhou. Espalhou, exatamente. Então, a pessoa não tem, a gente não tem aquele tipo de dor, não é uma coisa comum para a paciente. Lógico, assim, que tem que ser investigado quando começou a sua dor, como que ela como que ela se caracteriza, porque não é uma coisa habitual para aquele momento, para aquela idade. Mas também precisamos avaliar de forma correta, adequada e sair um pouquinho da casinha para começar a investigar outras coisas. Investigar a família, né, história familiar de câncer e de outras doenças também. Então, a gente percebe que isso está muito perigoso nesse momento que nós estamos vivendo. Tá? O câncer de mama, não só de mama, o câncer de tireoide também em pacientes jovens, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de estômago. Tá? Então, tá bem preocupante. Pode falar. Não, eu cumprimentei o meu público, gente. Olha aqui, nunca é tarde, tá? Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito. Agradecer por eu poder participar de um dia tão importante. Porque Outubro Rosa, para a gente que é mulher, a gente não pode deixar passar em branco. E nós temos aqui informações, assim, bem valiosas. Não perca essa oportunidade, tá? Eu queria agradecer você, doutor. Imagina. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Assim, a gente não tem tanto convívio, mas a gente sabe que você é uma pessoa, assim, bem empenhada no que faz, né? Bem comprometida, e é isso que a gente precisa. Obrigado. Tá? Então, tem uma perguntinha aqui que eu queria te fazer. Quais são os principais fatores de risco no câncer de mama? Não, e outra coisa, essa parte hereditária, sedentarismo, alimentação, realmente vai interferir nesse contexto que a gente tanto... A gente vê isso que aí. A gente vê? Sim, exatamente. Então, a gente pode classificar assim, com os riscos... maiores riscos menores, né? Os riscos maiores são aqueles assim, por exemplo, uma mulher que tem a sua mãe, a sua filha ou a sua irmã com câncer de mama na família, né? Então ela tem um risco maior de ter um câncer de mama, principalmente se for uma paciente
jovem, né? A mãe jovem, tá? Então isso aí é importante. Um risco menor seria a tia, a prima, né? A avó, né? Já é um laço não tão direto, tão próximo. Né? Então já é um risco um pouco menor. Então a parte genética tem muito a Sim, ver, né? Tem tudo a ver, sim. Não só no câncer de mama, como também de uma infinidade de outras doenças também. A questão da alimentação, né? A obesidade, né? O metabolismo, hoje em dia, a gente sabe que às vezes a pessoa pode não estar obesa. Lógico que sim, a obesidade é ruim. Mas também tem a questão da doença metabólica, né? Então tem paciente não tão obesa, mas tem uma doença metabólica. A gente sabe que esse perfil de paciente também corre o risco de ter uma infinidade de outras doenças. A falta de atividade física, o sedentarismo, né? A não prática de atividade física, uma caminhada, andar de bicicleta. Antigamente a gente conseguia fazer as coisas mais a pé. Né? A gente conseguia andar de bicicleta. Eu, por exemplo, na minha infância... Hoje... Né? Eu adorava andar de bicicleta. Eu na escola de bicicleta. Hoje em dia não existe mais isso. Sim. As coisas ficaram mais longe, mais distante. E as pessoas preguiçosas, né? Cada vez mais preguiçosas. Então a alimentação hoje está mais fácil, né? Você vai no supermercado, você compra lá uma caixinha de leite, ou você consegue comprar uma caixinha de sei lá, um pacote lá de biscoito, miojo, um macarrão instantâneo, essa coisa, tempero, né? Você não faz mais pega um tomate, faz um molho na sua casa, você não faz essa Nossa, a gente comida tem falado gostosa. tanto sobre isso, né? Assim, tudo que a gente fala aqui, toda vez, a cada programa, a cada convidado, a gente tem batido nessa tecla, porque quando que a gente vai entender, né, que a gente precisa comer comida de novo? Comida saudável. Né? Não está aqui no nosso roteiro, mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente viu que muitas mulheres optam por tirar a mama toda por causa de um risco, alguém da família teve. Qual que é a tua posição em relação a isso? O que você acha? Eu acho que assim, nós não podemos indicar. Não. E muitas pacientes vêm no nosso consultório. Querendo, doutor, eu tô com medo. Né? A cancerofobia. Eu acho que é uma preocupação que é válida, tem que ser discutida com a paciente, tem que ser acalmada. A paciente vem preocupada, a gente está ali para acalmá-la, primeira coisa. E segunda coisa é afastar realmente que existe um risco maior ou não dela desenvolver um câncer de mama. Lógico assim, que nós temos que analisar o cenário que a paciente se encontra. Por exemplo, ela é obesa, ela tem família, na família dela tem parentes, né, de primeiro grau com câncer de mama, a mãe dela, a irmã dela, a filha dela, um irmão, um homem também, que tem uma coisa importante também, câncer de mama em homem também é uma coisa, é uma realidade hoje em dia também, é menos, mas, né, mas existem também, então isso também acaba agravando também esse cenário. Se a paciente é tabagista, se a paciente é obesa, se ela não pratica nenhum tipo de atividade física, alimentação... Mas se for opção casa dela... a casa, né? Olha, a gente não preconiza. A gente simplesmente pelo fato de ela querer, não é uma coisa correta, não é uma coisa adequada. Então, a gente tem que ser muito conservador ali, nesse ponto, mas ao mesmo tempo ser muito ético também, né? E nós não podemos simplesmente sair operando só porque a paciente veio no consultório e quer tirar as duas mamas e... Tem que ter critério. Tem que ter critérios, sim. Claro. Eu quero... desculpa, a Duda eu sei que está esperando, mas ainda dentro do assunto da Adriana, né, porque a conversa vai evoluir no medo de passar. É correto a gente pensar que, por mais que a Maria ela tenha, assim, histórico familiar, irmã ou mãe, que teve câncer de mama, mas ela tem um estilo de vida, ela tem uma conduta de alimentação, de autocuidado bacana, saudável, considerada saudável. A gente consegue diminuir muito essa propensão? É correto eu pensar que mesmo quando a genética não ajuda, né? Não ajuda, vamos dizer assim, que o meu estilo de vida pode favorecer a minha proteção, assim? Aproveitando o gancho da pergunta, Adriana, anterior, entrando na sua, então nós temos que analisar esse ponto, né? Por exemplo, assim, a paciente tem uma história familiar positiva, forte, né? Tem várias mulheres, várias pessoas na família dela com câncer de mama, ok.
em que idade elas tiveram. Então, essa paciente, às vezes, ela precisa ser analisada se ela tem indicação de fazer um teste genético para saber se ela tem alguma mutação genética, por exemplo, no gene BRCA1, BRCA2, para saber se ela tem uma chance a mais de ter um câncer de mama. Se ela tem essa história familiar, se ela tem a mutação, ela sim merece uma avaliação, uma atenção maior. Falar, vamos programar essa cirurgia profilática, essa cirurgia para evitar. Tá? E aí não é pensar só também nas mamas. Tá? Aí tem que começar a pensar também nos ovários e tem que começar a estender isso aí para outros órgãos também. Então, nesse caso da paciente que mesmo ela tendo história familiar positiva, tendo uma genética forte, mesmo ela tendo hábitos de vida saudáveis, ela precisa de uma atenção. Maior. Ela não está livre de fazer os seus exames periódicos. Muito pelo contrário, ela precisa mais do que nunca fazer. Tá? E também, eu tenho essa história, eu queria botar uma prótese de mama, queria melhorar a estética das minhas mamas. Minhas mamas são grandes, minhas mamas são pequenas, queria aumentar. Você pode fazer. Então dá para conciliar isso. Né? Então é tudo questão de critérios, a questão de avaliar caso a caso. Mas eu não sou a favor assim, de sair assim, indicando cirurgia profilática, nem se pode fazer isso. Mas eu acredito que, olha aqui, você mudando o teu estilo de vida, sim, a chance vai ser sem menor, dúvida, né? sem dúvida, não. Uma alimentação melhor. A regra é essa, né? A cabeça boa, Exato. fazendo exercício físico. Cuidar da saúde independentemente da sua... Alimentando-se bem, você vai questão dormir genética. melhor, o emocional vai estar bem. Então, também a gente tem que pensar muito também na questão emocional. Como é que está o teu dia a dia? Você está dormindo bem? Você está feliz? Você está alegre? Tem alguma coisa que está te incomodando no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho? O doutor, tudo é um conjunto, né? É uma engrenagem. Nada Uma coisa isolado. tá ligada à outra, né? Ô, doutor, a gente sabe que o estilo de vida não tem nem o que se falar. Igual você mesmo falou, tudo é estilo de vida, né? A gente tem que ser o mais saudável possível. Mas a minha pergunta era até em relação a isso, mas eu vou mudar. Você falou do estresse. Eu li o livro uma vez que tá totalmente ligado à cabeça com os riscos de desenvolver câncer. Totalmente. O que você me fala disso? Eu acho que não é o estresse, assim, eu acho que tudo que é estressante, tudo que é agonizante, tudo que é ruim, todas as forças tristes, né? Negativas, eu acho que isso atrai não só câncer, atrai um monte de outras coisas. Entendeu? Uma doença, uma hipertensão, uma depressão, uma ansiedade. Hoje nós temos crise, pacientes com depressão, com ansiedade, assim, muito. Né? Se você dizer a primeira coisa que você tem que tratar é a ansiedade, você tem que ser um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de psiquiatra. Né? E não vamos dar remédio para todo mundo assim, vamos ajudar as pessoas assim, falar, olha, o que está te incomodando? Vamos cuidar disso aí também? Precisa ser avaliado isso aí também. Sim. Então a doença oncológica é mais uma coisa para você cuidar. Mas nós não podemos correr e afastar as outras coisas também. Então às vezes tem tratamentos que tem que entrar juntos, né? Paralelamente, entendeu? Para a coisa fluir melhor. Quem enfrenta melhor uma doença grave, o resultado é diferente. A evolução é mais leve. Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira, não é isso. Mas assim, a coisa acaba se tornando uma coisa, o aceitar da doença é diferente, a evolução, você receber aquilo ali, aquela gotinha de quimioterapia que está caindo lá, que vai para tua veia, eu falei assim, puxa vida, isso aí está vindo para mim, está entrando no meu corpo, isso aí vai me ajudar, isso aí vai me ajudar na minha cura. Sim. Entendeu? Isso aí vai mudar a minha vida aqui, vai. Então, eu acho que tem que pensar nisso. Entra fé, entra crença, mas também entra fisiologia, né? Se a gente pensar que o seu organismo está produzindo substâncias positivas, hormônios, enfim, para te deixar melhor, para te deixar mais forte, com uma imunidade melhor, né? Esse processo todo. É mais fácil de o remédio funcionar, né? Sem do dúvida. Tratamento funcionar. Exatamente. Né? Eu quero aproveitar, doutora, e te perguntar qual que é a influência da questão de idade da menstruação, da primeira menstruação, se a mulher tem filhos ou não,
quando ela entra em menopausa, esses períodos, vamos colocar, ginecológicos da vida, eles afetam nessa propensão de ter câncer de mama ou não? Sua resposta é mais assim, vai de encontro aos fatores de risco também, né? Que a gente começou a falar lá atrás e não acabei de Não completar. acabou. Ai, por favor. E aí... Nós estamos te atropelando, mas é normal. Não, mas como falamos dos antecedentes familiares, né? Então, assim, a mulher que menstrua mais cedo e tem a menopausa mais tardia, ela fica mais tempo, uma janela maior, exposta aos hormônios femininos, aos estrógenos. E aí o que acontece? Ela fica mais exposta a esses hormônios e, consequentemente, ela tem uma chance a mais de ter um câncer de mama do que uma pessoa que menstruou tardiamente e pela primeira vez, né? E teve a menopausa mais precoce. Então ela ficou menos tempo exposta a esses hormônios. A mulher que amamentou mais, ela também tem um fator profilático, um fator protetivo. Então ela amamentou mais tempo, né? Então ela teve mais gestações, mas ao mesmo tempo ela também teve um período a mais de amamentação. No momento também que vai muito contra também a nossa realidade. Então as mulheres querem ou não ter filhos, querem ser empresárias, querem ser... ninguém é nada contra isso, pelo contrário. Mas assim, pelo estresse do trabalho do dia a dia, às vezes ela tem que voltar mais cedo para o trabalho, né? Tem que sair da licença. Eu venho em casa rapidinho, venho amamentar, depois eu tenho que voltar para o trabalho. Então ela acaba amamentando menos. Então ela fica menos tempo com o nenê. Ô, doutor, o que é uma idade considerada assim, menstruar mais tardia e menopausar mais cedo? Hoje em dia a gente percebe que tem meninas menstruando com 9 anos de idade. Misericórdia. Né? 11 anos de idade, 10 anos de idade. Eu acho que eu fui com 11. Você acha? Então isso é uma realidade. Muito então, precoce, né? Muito precoce. Então, assim, não existe uma regra, assim, por exemplo, a mãe levar sua filha, por exemplo, num ginecologista. Aos 9 anos, de repente podia ver, porque assim, às vezes aquela criança ela começou a desenvolver-se muito mais cedo, começou a crescer, já está com 9 anos de idade, já está com 1,60 m de altura. Então tem meninas aí na escola, tá aí na 4ª série, 5ª série, no quinto da época da 5ª série. Outro ciclo. Mudou bastante. Então, assim, com estaturas enormes. Então, quer dizer, será que ela vai começar a menstruar, a desenvolver seus caracteres sexuais femininos também mais precocemente? Então, isso aí precisa ser avaliado. Também pode estar aparecendo uma outra coisa ali que merece uma atenção. Né? Então, aquela questão da reposição hormonal. Ai, é a minha perguntinha. Isso aí é assim, nossa, olha, antes de falar, a gente se depara muito com mulheres, elas perguntam muito pra gente, eu reponho hormônio ou não? E o câncer de mama? Eu tive câncer de mama. Eu fiz opção por não repor hormônio. Por quê? Na época, meu oncologista falou assim... O teu é hormônio dependente. Era, né? Era hormônio dependente. Mas assim, a população, eles ficam sem saber. Eu reponho, não reponho... Então, eu acho que isso aí tinha que deixar bem claro. Só um esclarecimento, hormônio dependente é aquele tumor que cresce com hormônio. Ok. Você viu que a mulher fica mais exposta, mais tempo com hormônio. Essa mulher, ela está mais... Né, tem maior chance de ter o câncer. Do desenvolvimento. Mas a gente sabe, se não repor, você fica velha, a pele fica flácida, você cai o teu cabelo. E aí? Quem tem todo esse histórico familiar, repõe. Qual que é a sua, assim, o teu ponto de vista em relação... Eu acho isso muito delicado. Isso a gente entra na mesma questão anterior. Por exemplo, análise de caso a caso. Por exemplo, tem uma mulher que começou a ter aquelas ondas de calor, aquela instabilidade emocional, tá irritada que a menopausa em casa, tá brigando, né? Exatamente. Então entra na fase do climatério, que é aquela transição entre os ciclos menstruais normais e a menopausa. Então assim, ela pode estar o maior frio que tiver, ela está com aquela onda de calor enorme. Então quer que liga o ventilador, quer que liga o ar-condicionado.
Nossa, Então tá terrível. irritada, tá brava, briga com a sombra, briga com o filho, briga com o marido, briga no trabalho. Então, isso é uma realidade. Tem muitas mulheres que são assim. Então, assim, ela procura o médico, ela precisa iniciar a reposição hormonal? Vamos analisar. Tem caso de câncer na família, tem caso de câncer no passado. Como que está a saúde das suas mamas? Você faz acompanhamento. Eu tenho uma história aqui, tem uma série histórica aqui de exames anteriores, aqui de mamografias, de ultrassom de mamas aqui do passado, que eles vêm sempre com o mesmo padrão. Então, assim, essa pessoa acho que está apta sim a receber. Ela vai se beneficiar. Ela tem um monte Acho que de o benefício coisas. é tão maior, né? Exatamente. Não existe uma regra, nada disso. Agora, aquela paciente, tem mulheres que começam a descobrir um câncer de mama antes da menopausa. Aí ela faz lá a biópsia e descobre que aquele hormônio, aquele câncer dela é hormônio dependente. Não pode Então nem essa pensar. paciente não vai receber reposição hormonal. Mas eu tive um câncer de mama, minha doença é hormônio dependente e eu tenho essas ondas de calor, eu tenho isso aí, tudo está me incomodando. Então vamos procurar outras alternativas para amenizar esses sintomas. Sem ser o hormônio, né? Sem ser hormônio. Então isso aí pode propiciar aumento da recorrência da doença, que a doença pode voltar. Tudo vai depender do estadiamento da doença que ela se encontra, né? Em que tamanho que ela está, a doença, e do tamanho que ela foi descoberta. Estava só localizado na mama, estava localizado também nos linfonodos, na axila, estava localizado também em doença à distância, em outro órgão. Então, tudo vai depender disso aí. Tem que olhar num todo, Não tem como né? falar, né? Não existe Faz, uma não regra. faz. É Não existe muito uma regra. particular. Cada vez mais personalizado mesmo. Exato. O E a indivíduo- menopausa, então, não livra a mulher da possibilidade de ter um câncer de mama. A minha mãe Eu tenho teve pacientes. na menopausa. Eu tenho pacientes com 70 anos de idade com câncer de mama. Tem pacientes até mais velhos que isso. Tá, então... Ô, doutor, a prevalência assim, de hormônio dependente ou não, qual que é maior? Depende assim muito da faixa etária da paciente. Assim. Existe uma tendência a ter uma certa, vamos falar assim, não hormônio dependente, mais precocemente, porque às vezes pode ser um quadro mais agressivo, vamos falar assim, né? E a paciente com câncer de mama hormônio dependente, ela tende a ser talvez uma doença menos agressiva, tá? Pra gente falar assim, para todo mundo entender. Então, existem outras formas de tratamento, até que a pessoa que tem um câncer de mama hormônio dependente, vamos falar assim, receptores hormonais positivos. Então, depois do tratamento, ela vai receber durante mais ou menos 5 anos ou até mais, dependendo da idade dela, dependendo do quadro, um comprimidinho lá para bloquear o hormônio, os receptores hormonais, né, que é a hormonioterapia. Então, ela toma, não é uma quimioterapia oral, é uma hormonioterapia, é um bloqueador hormonal. Então, ela toma aquele remedinho lá para que o hormônio que ela tem, os estrógenos que ela tem no organismo, não entre em contato com os receptores de estrógeno. Né? Por exemplo, a mulher que tem ainda parte da mama e a outra mama que não foi operada, não foi tratada. Então, você diminui a possibilidade da doença voltar. Né? Então, assim, a mulher também que tratou, teve um câncer de mama precoce, uma idade precoce. Então, ela precisa ainda depois continuar acompanhando. Principalmente se ela fez a cirurgia conservadora. Não tirou toda a mama e não tirou a outra mama. O risco é maior, Quando né? tira Então- só o quadrante, né? Exatamente. Então, quando tira só o quadrante, ela faz a cirurgia conservadora. Tem chance maior de voltar. Pode acontecer. Tá? Isso não é regra. É que antigamente, a mulher, até 1970, mais ou menos, aí, as mulheres, todas elas tinham câncer de mama de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, fazia cirurgia A mesma. radical. Era a mesma regra para todo mundo. Tirava toda a mama, tirava o músculo peitoral, né, e fazia a retirada de todos os gânglios da axila. Com os estudos foram evoluindo, foram aparecendo novas opções,
Então, descobriu-se que a paciente tinha a mesma possibilidade de cura fazendo uma cirurgia conservadora e a cirurgia radical. Tirando só o quadrante. quadrante. Então foi por isso. Ninguém tá, eu tô com preguiça, vou lá, vou fazer só metade. Não foi bem assim. Aí eu falei, você tá com preguiça de querer tirar minha mama inteira? Eu falei, não se trata. Cirurgicamente é até mais fácil, às vezes, tirar toda a mama do que fazer uma cirurgia conservadora. Porque tem a margem de risco, né? Exatamente. Então, assim, hoje a mulher vinha, ela ficava sem roupa, por exemplo, ela vê todo o gradil costal, né, todas as costelas. Assim, uma pessoa magra, às vezes você vê todas as ondulações das costelas. Então, Sim. a mulher vê isso. Ela está praticamente pele e osso aqui na região Da mama. do peitoral, na região da mama. Então, precisa fazer isso. Além de tudo, ela tinha aquela possibilidade, a dona de casa, por exemplo, tinha que fazer limpeza na casa, tinha que lavar roupa, passar roupa, fazer alguma coisa no trabalho braçal, né? Tinha uma cirurgia de mama, tinha que ter o esvaziamento axilar, tinha que arrancar todos os gânglios da axila e ficar aqueles braços desse tamanho por causa do linfedema que provocava aquele inchaço. Em consequência, a cirurgia radical. Então, hoje em dia, muitas mulheres não fazem mais isso. Então, a gente tem um tratamento efetivo, Exatamente. de sucesso, com maior preservação, graças às evoluções, né? Sem mutilar. Ai, ótimo. Não, perfeito. Até porque implica na questão da autoestima da mulher, a gente sabe também, né? Sim. Muitas. Ô, doutor, aproveitando a obesidade em si, a gente não falou dela. Ela é um fator de risco específico? Muito. Não só para câncer de mama, para inúmeras outras doenças. Sim. Não só outras doenças oncológicas, mas também para diabetes, hipertensão, AVC, varizes, doenças cardíacas, né? Porque Então, a obesidade é uma inflamação, né? uma inflamação. A obesidade é uma coisa péssima, né? Porque ela, infelizmente, ela provoca uma série de outras doenças no corpo, né? Então, por isso que ela tem que ser tratada de uma forma muito cuidadosa, muito individual, porque às vezes a pessoa gosta de comer, ela tem prazer em comer, outras pessoas têm ansiedade e come mais, outras pessoas têm compulsão, vai lá e come mais, né? Outras têm problema no metabolismo, então não adianta simplesmente só fazer regime. Tem pacientes que vão lá e falam, doutor, eu faço uma dieta, como tudo saudável e não emagrece. E outras pessoas que comem Não e não engordam. Então, assim, então isso tem que ser tratado de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito delicada. E multidisciplinar, né? Porque são vários aspectos, né? Eu acho que durante muito tempo, não sei se eu estou falando bobeira, mas eu tenho a impressão de ter lido que a gente acreditava que o sobrepeso, o acúmulo de gordura, né, da pessoa obesa, ou não só na pessoa, mas que era inerte, que aquela gordura era só um depósito de uma determinada substância no organismo. Mas essa camada que está ali, ela está liberando coisas e interagindo com o organismo, e talvez por isso seja até a propensão a doenças, inclusive o câncer de mama. Na verdade, a obesidade vamos falar assim, é a ponta do iceberg, né? Então, por trás dela tem uma série de outras coisas. Então, por que a pessoa está obesa? Né? Então, tem alguma coisa emocional, ela não tem tempo de se cuidar, ela não tem tempo de fazer uma dieta, ela não consegue fazer uma dieta. E, infelizmente, a gente percebe assim, tem muitos casos de obesidade por causa do não acesso a uma alimentação adequada. Então, infelizmente, assim, de ver assim, da mesma forma, do exemplo lá do carrinho do supermercado, tem pessoas que compram muita porcaria, vamos falar assim, do ponto de vista de que é saudável ou não. Nutricional. Então tem gente que não tem dinheiro, por exemplo, para comprar uma variedade de frutas, legumes, né? Então tem uma dieta variada, uma dieta balanceada. Então isso é uma realidade. Com certeza. Não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares. Então isso também acaba implicando. Então ela come mal, ela se alimenta mal, infelizmente toma muito coisas artificiais. Então não tem como fazer isso. Então tudo isso tem que ser avaliado, pensado e tratado de forma individual. Ô, doutor, voltando você citou verduras, legumes,
A gente sabe, assim, não é relacionado à obesidade, mas os agrotóxicos. A gente sabe que no Brasil é liberado, assim, uma quantidade exorbitante, não sei números, não faço nem ideia. Ele impacta, assim, diretamente? Assim, ele pode, em alguns casos, os agrotóxicos não fazem bem para ninguém. Os agrotóxicos eles podem ser muito ruins também para quem está manipulando eles. Então, por exemplo, o trabalhador rural lá. Tem o contato direto, Tem né? contato, a manipulação, a inalação daquela substância, o contato com a pele. Nem todo mundo tem o carrinho, os EPIs lá de proteção. As proteção. Então, por exemplo, um calor desse. A pessoa tem lá hoje, nós estamos num período assim, em algum lugar do Brasil aí tem safra de cana, outra de arroz, outra disso, então, outras de hortaliças, outras de leguminosas. E o pessoal tem que usar. Sabe? Por mais que falar, tal coisa, tal produto aqui é orgânico. Gente, Mas você não... vê aquele tomate bonito daquele tamanho, Não gente, Não desculpa. tem jeito, né? Sabe, é difícil. Mas isso daí eu acho assim que é preocupante, porque eu tenho algumas frutas que a gente cultiva e eu cuido das plantas, das frutas. E eu vejo que às vezes elas não vão. Você vai lá, você coloca adubo, você põe um pesticida, a bichinha vai que vai. Então, gente, não vai. Tem fruta que não vai, não consegue. Morango sem agrotóxico, acho que não existe. Abacaxi, morango. Abacaxi. Entendeu? É uma discussão mega complexa, Nossa. né, gente? É uma Se a gente cadeia. for falar nisso... Então, assim, respondendo a sua pergunta, assim, existe, sim. Só que vai depender muito do tipo de alimento. Obviamente, também tudo, a quantidade que você está comendo, a quantidade que você está ingerindo também, isso tem muita relação, tem muita influência. Se for pensar, a gente não vive, né? Se pensar, você não vai comer. Você não vai Então, restaurar, por isso que pessoas... por isso que é coisa da dieta variável, né? Variada, né? É para você se alimentar um pouquinho de tudo. Eu conheço pessoas em tratamento oncológico que durante essa fase era extremamente radical de só consumir alimentos orgânicos. Eu acho que é plausível, né, quando a pessoa tem condições e acesso, se ela pode se cuidar dessa maneira, né? Mas acho que, modo geral, a gente não tem muito como fugir, né, do dia a dia. Assim. eu acho que não só nessa fase, teria que ser regra, né? E quem planta, quem faz plantio disso, eu ouvi a gente aqui falando disso aí, o pessoal, no meu eu tenho um selo de alimento orgânico, vai ficar bravo, vai começar a escrever aqui e vai começar a xingar. Né? Então, mas assim, é uma preocupação, sim. É a mesma coisa, por exemplo, frango. Sem hormônio. Já foi numa granja, assim, o pintinho chega lá e com, sei lá, 40 dias já está abatendo o frango para ir para a mesa já. Então, assim, é difícil você pensar assim, poxa, não tem nada crescendo, ajudando ele a crescer. Mas faz todo sentido, né? Porque antigamente não tinha... Você plantava tudo, você matava teu frango, você matava tua vaca... E o câncer era muito menor. Você comia a couve que você plantou, a frutinha que dava na época, porque tem isso, né? Os meus avós, eu lembro, todos tinham um quintal. Tinha mangueira. Na época que estava produzindo, aquele monte de manga. Então, dá-lhe comer manga. Geleia de manga, suco de manga. Tudo de manga. Tudo de manga. Porque comia-se a fruta da época, não a fruta que tem todo ano, o dia que você quiser, disponível no mercado, a custas de que estímulo, né? Estímulo artificial, né? Porque se não é época dela, como que ela vai dar? Quem tem em casa um pé de manga sabe, manga não dá o ano inteiro. Só fim do ano, a jabuticaba não dá o ano inteiro, a abacaxi, etc, e assim por diante. Mas você sabe que eu tenho uma irmã que ela tem um sítio, dos 11, ela acho que é do meio. E segunda-feira ela foi em casa, ela me levou cajamanga, ela me levou limão, ela me levou ovo caipira. A Maria Eduarda falou assim, ovo caipira, que nojo! Mas não tem hábito de comer um ovo caipira. Eu falei, eu como, que delícia. Então, você vê que ela tem uma qualidade de vida porque ela tem acesso, ela tem condição e acho que faz toda a diferença. Minha mãe e minhas tias fazem comidas, daí vai usar o caipira, vai fazer um bolo, nossa, vai fazer um pão. Faz toda a A diferença. cor é diferente, o sabor é diferente. É maravilhoso. Você vê que a galinha ali tá comendo o quê? É minhoca, é restinho de comida, você tá lá no sítio lá, você joga um pouco de arroz, é fruta.
Então, ela vai comer esse resto de alimento ali. Doutor, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela teve câncer de mama. E quando ela estava fazendo a quimioterapia, ela me falou o seguinte. Ela falou assim, Adriana, eu não sei se o câncer vai me matar, mas a quimio pode me matar. Porque tem pessoas que reagem de uma forma tão negativa, né? Tão ruim, né? Então, assim, e não tem outro meio, não tem outro tipo de tratamento, né? Ainda não há. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, essa pessoa precisa de ajuda. Então, não basta simplesmente um médico falar, olha, a senhora está com câncer de mama, está aqui o tratamento, pega aqui, você vai tomar essa quimioterapia, vai lá num lugar lá e... Não é assim. Não. Eu tenho que sentar, olhar para ela, o que está acontecendo, está precisando de alguma coisa, etc. O que está lhe afligindo? Ah, doutor, eu tenho uma criança pequena, eu tenho que levar na escola, eu vou ter que fazer quimioterapia. Quem que leva meu filho na escola? Eu sou provedora do lar, eu sou provedora de uma escola, de uma organização, de uma empresa. Então, quer dizer, um monte de coisa passa pela cabeça dela. Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou ser desligada? Como é que vai ser minha vida depois daqui? Então, e tudo isso passa. A vida dela entra em tratamento. Então, eu acho que é uma discussão, é um amadurecimento que a sociedade também precisa começar a desenvolver, que, por exemplo, assim, as empresas, dentro do ambiente de trabalho dela, a empresa também procurar dar um certo apoio para ela. Falar, olha, você vai fazer seu tratamento, vai lá. Tá tudo bem. Aqui depois a gente se via, depois a gente volta a conversar, fica tranquila que você não vai perder seu trabalho, teu lugar, tua vaga está aqui te esperando. Então, eu acho que essas coisas precisam passar para ela essa tranquilidade. Porque, querendo ou não, o paciente oncológico fica mais abalado emocionalmente, com certeza, né? Com certeza. Passa um flash, cada gotinha que está pingando lá, ela está sentada com o bracinho esticado lá, aquele sorinho pingando lá. Então, cada gotinha que pinga lá é um flash que passa pela cabeça dela. Com certeza. Mas, por um outro lado também, doutor, esses dias eu fui tirar sangue e uma atendente de um laboratório de análise clínica, ela estava com um lenço, careca. Eu falei, começamos a conversar. Eu falei, você está em tratamento? Ela falou, eu estou fazendo quimioterapia. Por isso que eu estou trabalhando. Trabalhar faz muito bem. Se eu ficasse em casa, ia me matar. Então, eu acho assim, que às vezes é necessário aqueles dias ficar em casa por conta desse contexto aí que a gente sabe que fica muito mal. Sim. Da ânsia de vômito. Mas depois, para a cabeça, às vezes seria necessário ela se envolver com alguma coisa. Se não trabalha fora, fazer algo para distrair a mente. Para distrair a mente, né? Então, tudo vai depender tipo de... então, por isso que tem que analisar caso indivíduo por indivíduo, né? Então, assim, por exemplo, tem uma quimioterapia que provoca mais efeitos colaterais do que outras. E o próprio paciente, tem paciente que é mais sensível e outros nem tanto. Tem pacientes que não tem nenhuma reação. A única coisa que você vai perceber é que algumas quimioterapias têm queda de cabelo. Mas você fala assim, não tive náusea, não tive vômito. Acontece. E o mesmo tratamento com aquele outro que teve todos os sintomas. Às vezes a pessoa está recebendo a mesma medicação, o mesmo medicamento. Uma tem um quadro mais exacerbado de sintomas e outro nem tanto, às vezes nem nada. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser analisado. Doutor Oswaldo, falando isso aí de ser analisado, várias vezes você retoma para a questão da caso a caso, né? Personalizado, personificado. Teve um estudo agora recentemente divulgado pelo Hospital do Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos, em que eles analisavam a agressividade de câncer em determinada população. E eles chegaram à conclusão de que pessoas afrodescendentes, afro-brasileiras, tinham tipos de tumores mais agressivos. Você tem conhecimento desse tipo de incidência, se de fato determinadas populações estão mais vulneráveis, para além daqueles riscos que a gente já comentou? Olha, para alguns tipos de câncer, existe assim, um risco, por exemplo, pacientes... Câncer de próstata, por exemplo. O paciente afrodescendente tem uma possibilidade a mais de ter, por exemplo... E diferente, por exemplo, do câncer de pele. O câncer de pele atinge pele mais clara. Né? Então, eu não conheço isso tudo, mas assim, tudo vai depender... da idade, dos antecedentes dele também, do tipo
de câncer que esse paciente vai ter. Tá? Mas isso também não é uma regra. Eu não conheço Para comentar. esse estudo aí. Você comentou sobre o câncer de mama em homens, tá? Que tem aumentado. Sim. O que você me fala disso? Está relacionado também ao hormônio, algum hormônio específico? Porque antigamente a gente não ouvia falar em câncer de mama em homem. Exato. Uma que o homem não tem teta. Você fala, não vai ter câncer, mas não tem Precisa de ter. mas tem as glândulas, né? Nós temos, todos nós temos. Então, por isso, por exemplo, tem pacientes adolescentes que têm ginecomastia. Que desenvolve. Então, desenvolve, tem uma hipertrofia, né, um crescimento maior da glândula mamária do menino, do adolescente, quando ele entra na puberdade. Eu tenho pacientes também com idosos que estão tomando medicamento para diminuir a próstata e acabam desenvolvendo uma ginecomastia. Então, esses pacientes também eles têm que fazer mamografia. Então, tem pacientes que têm mamas volumosas, tem pacientes que desenvolvem uma mama maior do que a outra. E ele precisa ser avaliado também. Né? Eu acredito que não era rotina isso, né? E ainda não, acho que não é rotina nos homens, até para né? orientá-los a fazer exame preventivo é incomum, né? Não é uma rotina. Então, assim, ele também tem que se palpar. A mulher, da mesma forma que tem que fazer o autoexame de mama, né, ela tem que palpar o corpo inteiro. O homem é a mesma coisa. O homem também tem que palpar suas mamas, sabe? Avaliar, palpar as axilas, tá? Porque o homem algum também tem que nódulo. palpar o testículo, tem que conhecer os seus testículos também para palpar, ver se um não cresceu mais que o outro, tá? Um não está mais endurecido que o outro, um tem um carocinho, o outro não tem. Então, o paciente quando vai no urologista, doutor, como é que eu faço isso aqui? Eu sei que às vezes muitos têm alguns tabus aí, mas tem que saber, tem que conhecer. Tem que conhecer o corpo. Porque se está no início, fica tudo mais fácil, sem né, dúvida doutor? nenhuma, fica muito mais fácil. Você atinge uma chance de possibilidade de cura muito maior. Uma doença menor, uma doença mais precoce. Eu Ô, acho. doutor. Peraí, só um pouquinho, Dudu. Eu acho assim, você que está nos assistindo, não esquecer dessa Autoexame. autoexame, gente. Olha a importância disso. Então, não é só mama, é axila, né? Olha aqui, pescoço. Sim. Né? Então, tudo que você vê que não pertence no seu corpo, você tem que dar atenção. E falar para os seus maridos também. Olha aqui, a gente não ouve falar, o marido falar, eu apalpei. Eles não fazem esse autoexame. Então, gente, vamos ficar atento a essa informação. É muito importante. Vamos aproveitar. Ai, desculpa, Pode ir, Duda. pode ir. Não. É que ela falou com tanta ênfase do autoexame que eu queria aproveitar e pedir para você relembrar, porque, vou ser sincera, eu faço poucas vezes, né? Estou admitindo isso e imagino que na correria muita gente também, muitas amigas, enfim, muitas mulheres acabam, isso aqui não vai acontecer comigo. Como é que tem que ser feito o autoexame? As mulheres estão ainda menstruando. A melhor época de fazer o autoexame é mais ou menos depois de uns 10, 15 dias após o término da menstruação. Por quê? Quando a mulher, às vezes, vai ovular, vai começar a descer, ela fala, minhas mãos são mais doloridas, estão mais inchadas. Então, não é o melhor momento nesse período para se fazer o autoexame, que vai ser mais difícil. Então, assim, passou lá uma semana, 10 dias, vamos lá, a partir de 10 dias, 15 dias, palpa. Onde é o melhor lugar? De frente para o espelho, mulher nua, na frente do espelho, um lugar iluminado, olha de frente com as mãos, com os braços para baixo, com as mãos na cintura, põe a mão esquerda na nuca e com a mão direita você vai palpando, movimentos circulares para cima e para baixo. Não esquecer de apertar não é apertar o bico, não vai lá, aperta o bico, como se tivesse dar um beliscão, não é isso. Mas tem que fazer uma compressão na pele, na glândula, Para ver se solta. aperta e empurrar para frente, para ver se sai algum líquido. Tá? Porque Então, às isso vezes, já é um... Esse líquido, o que seria, doutor? o líquido pode ser várias coisas. Pode ter sangue, então a mulher pode ter um papiloma, pode ter uma lesão, um pólipo dentro do ducto mamário, vamos falar assim. E esse pólipozinho, pode estar provocando algum sangramento. E aí pode ter uma descarga de sangue.
A mulher pode ter uma dilatação de um ducto. Então pode ter saído um líquido branco. Ela pode ter um cisto. Esse cisto rompeu e está saindo para dentro do ducto e está saindo esse líquido para o mamilo. Tem que avaliar. Então, cada né? caso é um caso, né? Então tem que ser avaliado também. Está saindo algum líquido? Na dúvida, vai no médico para a gente ver. É um Mas sinal, né, de alerta. É um sinal que você precisa ser visto, mas não significa Sim. que seja alguma coisa ruim. Ô, doutor, É. a gente sabe que nem todo carocinho é maligno. Eu mesmo tenho 3 em uma mama e 1 na outra. Como a gente se comporta em relação a eles? Porque cada 6 meses aumenta um, meu. E vai assim. Então, como a gente lida com isso? Tudo vai dependendo das características. Não é porque a pessoa tem alguma coisa, né, palpável, é que é alguma coisa perigosa. Então, assim, é por isso que eu falo da série histórica. Pelo amor de Deus, todo mundo que tem mamografia em casa, faz exame em casa, não jogue fora. Esse hábito de, eu fiz uma limpeza, mudei, fiz uma limpeza, joguei um monte de coisa fora. Nossa, eu jogo. Isso é ruim, não deve. Mas tipo assim, onde você faz, eles não ficam com todo o histórico? Mas às vezes, você, quando vai no consultório, você não tem um histórico. Ah, tá. Entendeu? Às vezes, nós, no consultório, nós precisamos avaliar. Então, assim, lá, e o paciente não... Lá na clínica, é bom que no serviço de radiologia, eles têm a série histórica. Só que o paciente vai, às vezes, num laboratório A, depois, no outro dia, ele vai no laboratório B, Já não depois tem. ele vai numa outra Aí clínica já- C, então não tem aquela coisa. Então, ele tendo em mãos também aquilo lá, É importante para vocês. ele leva, né? ele carrega para onde ele quer, Sim. e também no consultório. No consultório a gente vai ter acesso. De repente, por exemplo, às vezes eu tenho lá entro numa clínica lá no serviço de radiologia, entro meu login, minha senha, Você já de consegue um paciente ter que eu vi, acesso. que eu fiz, que eu solicitei. De repente o paciente foi solicitado um exame para um outro médico, eu Aí não você já consegui não ver. tem acesso. Sim. Não vou ter esse acesso, né? Então, guarde esses exames, não só de mama, mas também todos os outros Você também. tem, tipo assim, 10 anos, 5 anos? Guarda. O máximo que conseguir, né? Tem gente que fala assim, guarda o primeiro e o último. Eu já falo, não, guarda tudo. Se pode guardar, guarda tudo. Então dá uma organizada, sabe, tem exames que vem lá naquela pastinha mais grossa lá, tira de lá, Pra não entendeu? ocupar tanto Perfura lá o espaço. negócio, põe numa pasta, vai fazendo uma ordem, Um ordem histórico, cronológica, entendeu? Então, assim, dá para organizar, não vai ocupar tanto espaço assim. Então dá para você manter seu arquivo lá de exames sem nenhum problema. Então, do autoexame também é muito cuidado, que o fato de a mulher, quando está na menstruação, está menstruando, você foi lá, palpou, não palpou nada, não significa que você não tenha nada. Então, eu não palpei, fiz o autoexame e não palpei nada. Quer dizer, não tenho nada. Então, não vou fazer mamografia, não vou no médico. Isso é errado. Né? Então, tem muita doença oculta, tem muita doença não palpável. Então, a mulher vai lá, faz um ultrassom, que no ultrassom não dá nada. Aí faz a mamografia, na mamografia deu. Ou o contrário também é verdade, faz mamografia, não deu nada. E no ultrassom já apareceu. Então, são exames diferentes. Os dois são imprescindíveis, né, Os doutor? dois. Então, eu até ia fazer essa pergunta. Por quê? Muitas vezes a gente vê que alguns médicos dão prioridade ao ultrassom. Outro ano ele pede mamografia. Outro ano ele pede os dois. O Depende. que é correto? Depende. E Depende vem da- cá, essa mamografia, hora que aperta, né, doutor? Tem aquela Dependendo- história. Eu acho que dependendo a fase que você está. É a mesma coisa que eu falo agora da E não menstruação. tem outro exame, né? Tem que ser. Então, tem que a ser gente esse. Você brinca tá que se menstruando. homem fizesse mamografia, Ah, já ele não ia tinha dar arranjado conta. um exame mais, né, eficaz e menos torturante. Desculpa, pode responder. Mas assim, é a mesma coisa. Por exemplo, você está menstruando, você vai menstruar, não vai naquele período. Entendeu? Você tem o seu sensível, ciclo. né? Então não vai, né? A tua mama vai estar mais inchada. Pode até, às vezes, dificultar para o radiologista interpretar seu exame. Entendeu? Tua mama vai estar mais inchada, vai estar mais dolorida. Não vai, talvez, conseguir fazer uma compressão adequada. Então não vá naquele período, não vá naqueles dias. Doutor, então qual que é a diferença de ultrassom e mamografia? E tem outro exame que você faz quando você entra naquele... A ressonância. A ressonância. Que, por exemplo, quando eu tive
Eu fiz os 3. E hoje eu faço rotina, mamografia, ultrassom. Então, eu queria saber que você deixasse bem claro para a população a periodicidade, né? Por que um e por que outro? Tá. Primeira coisa, assim, em relação à mamografia. Mamografia, o exame é melhor fazer a partir dos 35, dos 40 anos. Por quê? Mamografia, antes desse período, as mamas estão muito densas. E a mamografia é um raio-x. Né? Então, quando você for lá fazer a compressão, e você vai ver o quê? Tudo branco. E uma das coisas que se avalia na mamografia são as microcalcificações. E se está branco e a microcalcificação também é branca, vai ser tudo branco. Às vezes pode ter alguma microcalcificação lá, não vai ver. Então, a mamografia não adianta fazer mamografia de uma mulher de eu tenho 25 anos, que minha mãe teve câncer de mama com 30 e pouco, com 40 eu quero lá fazer. Então, talvez para você não vai se provar, talvez não. Não vai ser o melhor exame a mamografia. Então, ela vai ter que começar a fazer ultrassom. O ultrassom, ele avalia tecnicamente através de eco, emite ondas, tá? Ultrassonográficas ele bate na imagem e reflete para o transdutor. E aí ele projeta a imagem, né, no aparelho, depois de tirar a fotografia e dá o laudo lá. Às vezes, por que fazer um, por que fazer outro, e às vezes fazer os dois. Então, mesmo a mulher com 40 anos, 40 e poucos anos, já tem ainda as mamas densas. E aí vem a classificação lá. Mamografia categoria 0. Não foi possível o radiologista avaliar de forma correta a mamografia. Aí vai lá e abre mão da ultrassonografia para complementar a mamografia. E aí precisa fazer os dois nesse caso. Agora, quando a mulher tem lá uma categoria 1, categoria 2, que ou não tem nada, ou tem alguma coisa, mas é benigno, ela pode continuar só com a mamografia. Às vezes precisa fazer os dois. E de 6 em 6 meses, ela tem algumas variações. Então, às vezes pede cada 6 meses um ou outro. Então, a cada 6 meses pede uma ultrassom, uma ultrassonografia, daí 6 meses mamografia, daí 6 meses... Também não está errado. Mas tudo vai depender das características de cada mama. Então, voltando à questão do nódulo, só a questão do tamanho dos nódulos não é a coisa mais importante. A coisa mais importante também é nós sabermos as características de cada nódulo. Aí tem que biopsiar. Às vezes por exemplo, né? é um nódulo bem redondinho. Parece, por exemplo, uma bolinha de gude. Uma bolinha de gude. Agora, se ele é espinhoso... Exatamente. Parece, vamos pensar alguém conhece a mamona, por exemplo. Sim. Mamona bolinha tem toda Você sabia arranhada. disso? Não. Né? Spike do coronavírus eu conheço também. Então, essa coisa aí, espinhozinhos. uma lesão ovalada, uma distorção, que usa muito em radiologia, uma distorção arquitetural. Não é uma lesão palpável. É como se fosse a glândula mamária, ela está meio amassada, meio pisada. Então, uma imagem que radiologicamente é caracterizada por distorção arquitetural. Ô, doutor, um nódulo benigno com as características redondinho, bonitinho, pode virar maligno futuramente? Na maioria das vezes, não. O fibroadenoma em si, não. Ele não vai virar um câncer de mama. Tá? Então, fazer uma mamografia, uma ultrassonografia só para ver se aquela bolinha lá que foi já biopsiada como fibroadenoma vai, ele pode crescer, ele pode diminuir, ele pode ficar parado daquele mesmo tamanho. É só você acompanhar, né? Ô, doutor, exatamente. E o exame genético? Tipo, no meu caso, minha mãe teve, eu sempre falei, vou amamentar, tiro as duas e boa. Se o exame genético ela não chegou a fazer, mas se der positivo, alguma coisa assim para eu falar, posso tirar que a minha chance é muito maior ou não? Qual a sua idade que você teve? Quando eu tive, fazem 5 anos, 50 anos. 50 anos eu tinha. Você tinha 50 anos. Você tem irmã também, uma irmã sua? A minha irmã mais velha teve câncer de mama. Com que idade? Ela teve mais nova, com 40 e poucos anos. Tá. Precisaria saber, como você falou também, que o seu é o receptor positivo de estrógeno, progesterona.
Então, assim, precisava saber o resto dos exames da biópsia. Mas, assim, não existe uma regra específica para você fazer. Tá? Você tem mais filhas? Não, Só você. É. Ó, eu faria. O Tá. exame genético. Esse exame genético é algo acessível? Tem mais casos de câncer Na família? Tem sim por parte de tio, garganta. Não, de mama. Não. Não, então, assim, em termos assim de regra, não haveria indicação por causa da sua idade, por causa do seu tipo histológico. Então, cientificamente falando, não tem nada que comprova. Se você fosse mais nova, fosse um câncer de mama, que a gente fala o triplo negativo, que não é o receptor positivo, tivesse um caso de câncer de mama na sua família, por exemplo, o seu pai, o seu irmão, aí teria sim indicação absoluta de fazer o exame. Caso, né? É muito Hoje em Rio particular. Preto é feito esse exame ou não? Tem lugares que coletam, mas enviam para outro lugar. Mas outro em Rio Preto laboratório. ainda não faz, Não. né? Eles O terceirizam. processamento do exame, não É um feito exame aqui. particular. Depende da indicação, os convênios autorizam. Então, por isso tem tá. que ter a indicação precisa para fazer. Agora, a mulher chega lá, eu quero fazer um exame genético. Não vai fazer. Não vai fazer. Uhum. Né? Então, assim, Tem não que ter existe todo- uma autorização, tem que ter a indicação. Existem essas indicações. Antes a gente, para vocês agora, antes da gente começar essa discussão na mesa, a gente estava conversando com o doutor Oswaldo, que quem está na rede pública tem que, o mínimo que vocês fazem é um exame por ano ou cada 6 meses? Depende da característica do exame. Então, e porque a gente ouve falar assim, faz 2 anos que eu não faço, eu estava na fila, porque é demorado. Gente, é um direito teu. Vocês têm que bater lá, falar assim, eu não vou sair daqui Sem o pedido. Sem o pedido. Sem Tá? Gente, a imprensa está aí, vocês têm direito, é um direito de vocês. Não abre mão, é o mínimo que vocês fazem. Gente, o câncer de mama está aumentando, a incidência de câncer está aumentando, então é um direito. Vocês não podem abrir mão disso, né, doutor? Sim. Então, assim, quem utiliza o serviço público, no estado de São Paulo tem aquele programa de mulheres de peito. Né? Então, vá até a UBS, vá até o seu médico. Né? Então, solicite o exame, peça a mamografia. Quando eu falo assim, peça a mamografia, não é uma regra, então tudo vai depender da idade da paciente. Então, assim, por exemplo, no estado de São Paulo tem o programa de mulheres de peito. Né? Então, que a mulher vá até a UBS, lá existe a enfermeira que vai solicitar. Então, a mulher não precisa nem passar Pelo médico. pelo médico. Então, a enfermeira está lá na UBS, ela vai solicitar e vai mandar paciente fazer. Ai, que legal. Ela vem com o resultado passar com o médico. Já Facilita, leva. Já leva o resultado. Nossa, É a mesma coisa do maravilhoso. Papa Nicolau também. Às vezes não precisa ir no consultório com o médico. Tá difícil agendar consulta. Não, vai lá na UBS, elas fazem. Nossa, Pelo eu não menos, sabia disso. Nem eu, isso agiliza muito, Agiliza né? demais. Por exemplo, na UBS, onde eu trabalho, por exemplo, ali em Polônia. Então, assim, a mulher não precisa necessariamente também agendar o Papa Nicolau com a ginecologista. Existem as enfermeiras treinadas, qualificadas para fazer essa coleta. Depois a paciente vai no consultório já com o resultado. Maravilha. É, Maravilha. eu vou fugir um pouquinho do roteiro, mas eu acho muito importante. O médico oncológico, ele tem que ser muito especial. Olha por quê, doutor? Como você convive só com problema e problemas que muitas vezes, né, muitos, claro, você tenta acertar em todos, mas muito depende desse contexto. Então você vê muita coisa ruim, né? Então, eu falo assim, é muito triste viver com esse tipo de público seu. Né? Mas você tem que ter você tem que se respaldar de uma forma para não deixar te atingir, né? Mas Mas pode ser isso- muito feliz também, né? Não, Assim, sim. eu sou muito feliz naquilo que eu faço, porque assim, eu não faço nada sozinho. Né? Eu tenho, graças a Deus, tenho uma equipe muito valiosa comigo. Isso é Então, importante. eu tenho uma né? equipe, tenho cirurgiões oncológicos que trabalham comigo. Eu vi que você tem nutricionista, dentista, né? Exatamente. Tá todo mundo junto. Então, eu tenho, assim,
Vocês oncologista abraçam, clínico, né? exatamente. Então, nós temos a nutricionista, temos a enfermeira que cuida da parte de curativos, de feridas. Temos um dentista também que precisa, às vezes, em determinados casos, avaliar um câncer de boca, câncer de língua, de orofaringe, de boca, que também pega e vê alguma lesão suspeita. A psicóloga, né? A fono também, que a gente vai fazer alguma cirurgia de garganta. Um paciente que vai fazer uma cirurgia de tireoide, às vezes está lá naqueles dias que está com dificuldade para deglutir, então ela ajuda a reabilitar. A nutricionista para saber qual o melhor alimento naquele momento é adequado para o paciente para ele não desnutrir. É um trabalho em conjunto. Exatamente. Trabalho, Então, né? isso, quando você vê também, tipo assim, que todo paciente poderia ter um desfecho muito ruim, simplesmente pelo fato, assim, ele tem comida em casa, ele tem acesso à comida em casa, mas não está conseguindo comer por, de repente, por Uma orientação errada, né? Aí precisa então, ser você feito dá aquela driblada por cima, dá aquela volta por cima, e o paciente tem um outro desfecho. Ô, Eu doutor, fico muito feliz. nós estamos chegando no Isso. final e aqui a gente tem um quadro que chama Receitinha. O que é esse quadro? A gente pede para o nosso convidado dar uma dica prática, bem fácil assim para todo mundo entender. E a gente queria saber hoje qual que é a recomendação daquela mulher que acaba de receber a notícia que tem câncer de mama. Fala, ó, você tem câncer de mama. O que você recomenda para essa mulher? Olha, ela precisa ter, assim, muita calma. Acho que nenhum diagnóstico. Eu acho que para você, olha, você tá diabética, você é hipertensa, você tá com um câncer, você tá com, sei lá, às vezes uma gravidez também pode causar um fuzuê na cabeça da pessoa. Então, independente se aquilo lá, essa notícia que você vai receber, tudo depende da forma que ela recebe. Então, acho que quem vai transmitir a informação tem a responsabilidade de passar a informação com uma certa serenidade e uma certa tranquilidade, não é esconder. De uma forma leve. Mas de uma forma leve que a paciente consiga se sentir amparada, acolhida e orientada. Olha, que nós vamos fazer isso. Por isso que as clínicas, os serviços, né, tanto público quanto privado, precisam de uma equipe multidisciplinar para ter esse apoio. Tá? Então, assim, às vezes a paciente vai precisar de uma ajuda, de um tratamento emocional, uma psicoterapia, vai precisar de um acolhimento de uma psicóloga. Às vezes o paciente não se abre em algumas coisas com o médico, mas acaba se abrir com a psicóloga. Sim. E a psicóloga vai trabalhar com o paciente para, numa outra consulta, passar aquilo lá tudo para ele. Eu acho que fazendo tudo isso só caminha para o sucesso, né? Exatamente. Eu acho que isso é tão verdade. Eu vou contar uma experiência aqui não muito boa, que acho que eu nunca falei para ninguém, sei lá. Quando eu descobri um médico muito bem conceituado da cidade, ele soube que eu estava com câncer, ele me chamou, ele falou assim, você sabia que você vai ser uma viva morta? Você acredita que eu ouvi isso de um profissional? Nossa. Ele não é oncologista. Tá? O meu oncologista, na época, o doutor Altino, foi assim, maravilhoso comigo. E até hoje ele é uma pessoa muito especial, que eu sou muito grata por ter, né? Assim, não gostaria de ter passado com ele, mas é uma pessoa muito importante. E esse profissional, ele chegou e falou dessa forma para mim, e eu nem tinha pensado nisso. A partir disso, eu falei, a minha vida começou assim... Eu comecei a relacionar as coisas. Falei, gente, não vou ter hormônio. Mas olha para você ver a gravidade das palavras de um médico. Nunca esse médico podia ter falado isso para mim. Jamais. Nenhum médico, nenhum profissional. Não, eu falo... Nenhuma pessoa pode falar isso. Por mais que o seu caso, gente, por Deus, tudo é possível. A gente não vê casos aí que estão... Você fala, nossa, só por Deus. E Deus, às vezes, dá jeito nisso. Sim. Claro, a sua cabeça, a sua alimentação. Quem tem fé, gente, quem tem fé move montanhas. Eu sinto muito. Então, Você a tem ouvido importância de como vocês vão abordar faz toda a diferença. E, às vezes, tem muitas coisas que você não precisa falar na primeira consulta. Quando você recebe uma paciente, às vezes vem de uma outra paciente, às vezes vem uma filha, mãe acompanhando. E na primeira consulta, você já consegue ver qual que é o grau de expectativa de ansiedade que a paciente está.
Então, ali você já consegue imaginar, tipo assim, bom, aqui eu tenho uma série de informações para passar para ela. Então, você vai dando em doses homeopáticas. Né? Vamos falar assim. E não agressivo, não, né? Jamais, né? Então, você vai falando assim para ele, vamos dar em pequenas doses hoje, um pouquinho amanhã. O paciente vai ter que vir para, de repente, fazer uma avaliação. Aí você vai suspeitar, você vai pedir, por exemplo, uma mamografia. A mamografia, a paciente volta. Está com uma lesão suspeita, aí você vai pedir a biópsia. Ela volta com o resultado. Tá, deu positivo. Então, aí naquele momento, você vai começar a pedir os exames de estadiamento. O que são os exames de estadiamento? São exames que nós vamos fazer de várias partes do corpo, tomografia, cintilografia, raio-x, ultrassom, para saber se a doença espalhou. Aí depois ela vai voltar. Por isso que, olha a questão da importância da alimentação nesse momento. Porque a paciente vai fazer, se for, por exemplo, um paciente com câncer de intestino, por exemplo, ele vai ter que fazer jejum para fazer, de repente, a colonoscopia. Vai fazer um jejum para fazer uma endoscopia. Tem que fazer um jejum para fazer ultrassom, para fazer a tomografia, para fazer... Olha quantas horas esse paciente ficou sem se alimentar. Ele tem que ter um respaldo aí. Exatamente. Né? Então, assim, fora se o exame deu... Se não deu certo, o exame tem que voltar lá depois para repetir. E se o paciente está com um diagnóstico, uma história clínica mais arrastada, ele já perdeu peso, já emagreceu, já está num estado de desnutrição. Então você precisa também, já naquele momento, já acionar a equipe da nutrição para intervir, para também auxiliar. Dar o suporte. Porque senão o que vai acontecer lá na frente, quando ele precisar fazer de repente uma cirurgia, fazer uma quimioterapia, ele não vai ter condições clínicas e nutricionais para suportar todo o tratamento. Então ele tem que ser abordado nesse sentido também. E conforme vocês vão, né, passando por profissionais, o paciente já vai, né, recebendo as informações necessárias de uma forma leve, né, doutor? E entre a gente, nós profissionais da equipe multi, lógico, dentro do respeito da ética profissional de cada um e do sigilo profissional de cada um, a gente aborda aquilo que é permitido. Sim. Sobre a condição clínica do paciente e o que cada membro da equipe vai abordar. Né? Então, de repente, a psicóloga vai falar assim, gente, essa paciente não está preparada ainda para ir para a cirurgia. Ela tem outras coisas. Tipo de apontamento. Sim, às vezes a psicóloga tem... Vocês têm que respeitar, né? Nós temos que respeitar. Porque, de repente, se ela for para uma paciente, ela não está ainda preparada para perder toda a mama. Mas a paciente precisa tirar toda a mama. Então a equipe vai conduzir para aquele momento ela ter condições. Eu tenho que chamar a paciente, conversar com o paciente no seu tempo, no seu momento, no seu Nossa, muitas vezes ser psicólogo, ser psiquiatra e tudo a mais. Doutor né? Oswaldo, a gente está fechando a nossa conversa, indo já para esse desfecho, e eu não queria deixar de falar da questão de cura. Você está falando justamente do tratamento. A medicina evoluiu muito nos últimos tempos, né? Você falou da questão de antes retirar a mama inteira, hoje muitas vezes não precisa. Eu conheço, inclusive, tem na família pessoa que não foi, tinha suspeita, não foi investigar porque tinha medo do impacto do tratamento. O que a gente tem hoje em termos de perspectiva de cura, de modernidade para essa pessoa passar da maneira, além da equipe multidisciplinar, mais tranquila e mais efetiva possível? Qual que são essas perspectivas? A nossa expectativa é que tenhamos um bom cenário para o futuro. Lógico que as pessoas não devem depositar toda a responsabilidade em cima do médico e do tratamento. Né, do tratamento. Então, as pessoas têm a sua parcela de responsabilidade. Aonde é isso? Provocando sempre um autocuidado, promovendo saúde, buscando saúde, alimentação correta, alimentação adequada, fazendo os exames periódicos, os exames preventivos de acordo com o sexo, de acordo com a idade, em cada momento que for pertinente a cada exame. Tá? E, acima de tudo, diagnosticou? Se a pessoa vai lá certinho, faz tudo isso, ela consegue identificar, detectar a doença
num momento mais precoce, no início da doença. Então, as chances de cura é muito maior. Então, aí a pessoa... vai fazer quimioterapia? Você já vai fazer quimioterapia, mas assim, num outro cenário. Uma mais leve, O protocolo básico geralmente é químio e rádio, ou não? Geralmente, a pessoa tem que fazer pode fazer a quimioterapia antes da cirurgia, depois faz a cirurgia. Às vezes ela faz a cirurgia primeiro, depois ela pode fazer só a radioterapia. Depende Ou de muito. repente ela faz só a rádio e químio. Então depende muito de cada caso, de cada momento. Tirou toda a mama, não tirou toda a mama. Tem gente que faz só hormonioterapia. Faz só hormônio, de repente vai fazer uma cirurgia total. A doença veio uma lesão pequena, então nem de quimioterapia ela vai precisar. Então ela vai precisar fazer só o bloqueio hormonal. De repente ela faz tudo isso aí, mas a biópsia lá mostrou que ela não é receptor hormônio positivo, então ela não vai tomar esse medicamento. Então tudo vai depender. Então assim, a mensagem é o quê? Cuidar-se, fazer os exames periódicos, detectou, fazer exame periodicamente, cuidar, não evita da doença aparecer. Sim. Tá? Só que quando no início, né, é mais fácil de você... Tá? Então, assim, não evita necessariamente a doença aparecer. Ela pode aparecer. Só que você fazendo os exames preventivos, você detecta a doença precocemente, tá? E avaliar se vai ou não fazer o quê? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, em acordo com cada caso. E pensando assim, eu tinha que fazer, sei lá, mamografia esse mês, mas eu tive que cair, machuquei, tive que viajar. Tá bom, ou faz antes ou faz depois, mas não deixe de fazer. A questão da pandemia foi um cenário péssimo no mundo, tá? Todo mundo deixou mas de fazer, muita gente deixou de fazer. Então, assim, eu acho que talvez, na época, pouco se difundiu de informações. Você que tem que fazer, você sabe que precisa fazer, procure o seu médico, ligue para ele, liga no consultório. Né? Mas eu também ouvi da boca de muita gente, falei assim, doutor, como eu faço no posto de saúde, eu faço lá em determinado lugar, lá não tem como. Então a gente teve esse cenário também, também foi difícil. Todo mundo com muito medo, né? Então houve sim também a gente olhando para trás, eu acho que houve também aquele desespero, aquele caos que nós vivemos. Eu acho que faltou negligenciou essa organização, esse tipo de coisa. Outros aspectos. Doutor, eu queria, assim, é um assunto que a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Porque tem muita coisa para falar. Tem. E eu queria te agradecer imensamente a oportunidade que a gente teve de estar com você. Disponho sempre. E eu queria agradecer a farmácia Manipulare, que é nossa companheira, nossa apoiadora. Exato. Gente, não esquecendo da Manipulare, gente, gratidão sempre. Doutor, também quero te agradecer muito. Esse assunto, assim, é muito... Pra mim, eu fico um pouco de medo, porque minha mãe teve, minha tia teve, e eu sei que eu tenho risco de ter. Então, pra mim, é muito esclarecedor sempre. Muito obrigada. E eu queria também lembrar a Manipulare, né, que sem ela nada seria possível. Sim. E para você, aponte o QR Code pro QR Code aqui na tela, vai te levar para o site. A Manipulare há 20 anos no mercado, uma das primeiras aqui em São José do Rio Preto. A gente tenta sempre levar saúde para todo mundo, igual a gente está fazendo aqui no Conexão Saúde. Não esquecendo, doutora, eu trouxe um presentinho para você. Olha como ela é gentil. Eu acho que você já conhece, mas está aqui para você levar para sua clínica. Obrigado, viu? Para sempre lembrar de nós. Pra sempre lembrar de nós. Nossa, obrigado. E eu sou cliente da Manipulare. Olha, isso é uma delícia. ótima notícia. A minha mãe também. Que sua legal. mãe é cliente A gente mesmo. realmente agradece muito, porque a Aqui é Manipulare esse aqui. empresta pra gente a credibilidade dela, Deixa né? eu te ajudar. E É acredita a nesse primeira. projeto. A primeira vez, doutora, até sair. Tem que pegar liberar o ar o pra ar. pegar o Pegar o ar. gelzinho. Mas o cheiro, a fragrância dele é uma delícia. Pra quem, né, vocês não estão Troca, sentindo aí, Dudu. quem ainda não experimentou Tá esse indo, gel tá de indo kiwi, já. gente, é álcool em gel de kiwi. O cheiro é maravilhoso. Eles estão passando aqui
tá rescindindo em delícia. todo o estúdio, de tão gostoso que é. Então, além de hidratar a mão, fica a dica, né? Entrega para todo o Brasil. Sim. É muito gostoso mesmo. Gente, Delícia. adoramos estar com vocês. Doutor Oswaldo, muito obrigada. A gente, eu reitero o que as meninas falaram. Pra gente foi uma honra. Ficaríamos muito mais tempo conversando, porque é um assunto que interessa. Eu queria... Voltaremos. Exato, Voltaremos, as portas estão abertas, a mesa está liberada, né? A gente quer muito render nessa conversa para que as pessoas falem mais também. Então, inclusive, gente, lembrando, dá like nesse vídeo, inscreve no canal, ajuda essa conversa a chegar a mais pessoas. Se você está nos ouvindo no Spotify, segue a gente, já compartilha essa conversa. É muito importante, porque a gente está aqui realmente preocupado. A Duda falou, eu tenho um pouco de medo. É natural, né? É natural que a gente sinta. Mas o problema é quando o medo paralisa. Se a gente tem informação, se a gente tem esclarecimento, se a gente ouve uma fonte tão instruída, trazendo informações valiosas, a gente tem condições de superar o medo, de lidar melhor com o medo e de correr atrás daquilo que precisa, né? Que é acompanhar, que é investigar e que, se for o caso, tratar e vencer. Quanta gente não está aí para contar que venceu, as chances são enormes. Então, assim, muito obrigada mais uma vez, as portas estão abertas, foi um prazer te receber. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês e estou à disposição para, quando precisar, falar mais de outros assuntos. Isso. E é uma coisa que eu gosto muito de estar difundindo, levando informação para as pessoas. As pessoas precisam de informações, principalmente na questão de direitos, como que elas devem procurar. Orientar, né, doutor? Exatamente. Então, assim, para não deixarem para lá. Sim. Né? Então, vamos buscar saúde, vamos buscar cuidados. E você não precisa ficar Com medo. com medo. Eu sei que às vezes todo ano, né, aproveitar o gancho da situação. Então, assim, você que tem essa situação, outras também em casa têm essa situação, eu sei que também tem toda aquela apreensão. Puxa vida, hoje eu vou no médico, vou fazer meus exames, vou lá no laboratório, vou fazer ultrassom, vou fazer mamografia, aquela apreensão de quando e como e o que virá no resultado. Eu acho assim, você fazendo isso aí, se um dia você tiver alguma coisa, Você pode ter certeza que você vai levar isso aí de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais... lógico, tomara que não tenha, é isso, mas assim, você vai conseguir cair naquela mesma situação que nós acabamos de falar. Então, isso é as chances de cura que a pessoa vai ter. Sim. Né? Então, não tenha medo e vá em frente e vamos cuidar. Obrigada. Isso, vamos nos cuidar. Vamos fazer um brinde. Um brinde à nossa saúde, à sua saúde também. Ah lá, pra Dia você. 17 de outubro a gente está de volta. Te esperamos com um papo maravilhoso sobre saúde intestinal. Tem convidado importado, viu? A gente ama os locais, a gente ama os importados também. Então, já marca na sua agenda. Eu falei tchau antes, tá? Mas ó, um tchauzinho depois, tá? E olha aqui, eu estou de rosa. Beijo.